Bom dia, meus amores do segundo ano. Vamos iniciar a nossa revisão de ciências? Vamos nos preparar para o simulado? Então vamos com tia Carla. Vejam só, gente, eu gostaria que vocês pegassem um livro de ciência de vocês e abrissem na página 12, porque eu vou iniciar esse conteúdo falando sobre o reino animal. A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu falo sobre o reino animal são os 5 grupos presentes no reino animal: os peixes, as aves, os répteis, os anfíbios e os mamíferos. Vamos falar um pouco sobre cada um? Os peixes, eles nascem de ovos e que na sua maioria se desenvolvem fora do corpo da fêmea. Eles nadam, vivem e respiram dentro da água. A maioria tem um corpo coberto de escamas e se locomove por meio de nadadeiras. Os anfíbios são animais que vivem tanto na terra como na água. Alguns têm a pele úmida, podendo ser lisa e escorregadia, como os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas. A rã, são anfíbios que nascem de ovos que se desenvolvem na água ou em local úmido. Já os répteis são animais que têm o corpo coberto de escamas, como as cobras, placas duras, como os jacarés, ou carapaças, como as tartarugas e os cágados, tá? As aves são animais vertebrados que têm um corpo coberto de penas, possuem bico, põem ovos e chocam para depois os filhotes nascerem. Já os mamíferos são gerados e se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Por isso, são classificados como vivíparos. Vejam só, meus amores, uma coisa que vale muito a pena ressaltar é que os animais, eles também podem ser classificados em animais vertebrados, que são aqueles que possuem a coluna vertebral, e animais invertebrados, que são justamente o oposto, o que não possui a coluna vertebral. E vale salientar que aqui na plataforma e também no meu canal de YouTube, a gente tem vídeos específicos para cada um desses tópicos, porque a gente já trabalhou e agora a gente está revisitando esse conteúdo, a gente está estudando novamente e revendo. Mas a gente tem vídeos detalhados, tá? Sobre cada um desses tópicos, tá? Nas aulas anteriores. Vocês podem revisitar esses vídeos também, tá? Seria ótimo também. E aí, gente, animais vertebrados vão ser aqueles que têm a coluna vertebral, ossos que vão servir para sustentar o seu corpo. A gente tem cachorro, né? Eu lembro que no vídeo que eu falei sobre isso, eu mostrei a minha cadelinha Marla para vocês, que ela era um animal mamífero, que ela possuía coluna vertebral, né? Que ela se encaixava nessa questão, né? Nós somos mamíferos, nós temos coluna vertebral. E vale salientar uma coisa também, meus amores, que os mamíferos vão ser aqueles animais, né, que vão se reproduzir dentro do corpo da mãe e que em alguns casos a gente vai ter animais que mamam, não é verdade? Por que eu digo alguns casos? Porque o tubarão é mamífero, né? Ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, mas é aquático, né? E aí a gente tem essa diferença, até porque eu acredito que filhote de tubarão não mama, né? Eu acredito, posso até estar errada. Depois eu vou até pesquisar, mas eu acredito que não. Que filhote de tubarão não mama. Então, a gente vai ter mamíferos, né? Que vão ser justamente aqueles que nascem dentro, né? Que se formam, que se desenvolvem dentro do corpo da mãe, não é verdade? E vão ser mamíferos, tá? Porque mamam. O elefante, por exemplo, ele é mamífero. E aí eu queria que vocês me acompanhassem agora para a página 14, onde eu vou falar um pouco sobre os animais invertebrados. Como eu já disse, animais invertebrados são aqueles que não têm coluna vertebral, que não vão ter esqueletos, né? Para sustentar seu corpo. Não vão ter. E aí o que acontece? Esses animais como escorpião, barata, enfim, eles não têm coluna vertebral. Então, eles são considerados como invertebrados. Os invertebrados podem ser encontrados nos mais variados ambientes: solo, subsolo, profundezas dos mares e rios, no ar e até dentro do corpo de outros seres vivos. Tá, vou dar aqui um exemplo. Sabe aqueles vermes? Solitária, lombriga, sabe os vermes? Vocês já ouviram falar sobre vermes? Lombriguinha. Então,
Então, esses vermes são animais invertebrados, né, que se adaptam e vivem dentro do corpo de outros seres vivos. Olha que coisa, né? E a gente costuma ir ao médico, né, para tratar, principalmente quando a gente brinca muito com terra, sabe? Mexe muito com brincadeiras no chão, acaba pegando esses vermes, as lombriguinhas. Eu lembro uma vez que um cachorro que eu tive, né, ele tinha pegado o verme e foi todo um tratamento para tratar. E é justamente esses vermes, esses animaizinhos que não têm coluna vertebral e que vivem, como foi falado no livro, como foi citado, dentro do corpo de outros animais. Olha que interessante. A gente tem exemplos, borboleta, a gente tem abelha como exemplo de animais invertebrados, né? E aí eu queria agora que vocês me acompanhassem na página 17. Onde vivem esses animais? Qual é o habitat desses animais? Vejam só, a gente tem que classificar algumas coisas. Existem animais selvagens, silvestres, né? Que vivem soltos na natureza. Existem aqueles animais que são domésticos, tá? Só que aí a gente tem uma classificação que é igual para todos. Animais terrestres, animais aquáticos e animais aéreos. Assim a gente pode falar. Animais aéreos que voam, têm características físicas que ajudam a voar, pássaros, gaivotas, corujas, enfim. Borboletas voam, abelhas voam, né? Enfim. Animais aquáticos, peixes, tubarões, baleias, tartarugas marinhas. Animais terrestres, gato, cachorro, que vão viver na terra. Animais aquáticos vão viver no mar. Animais aéreos passam um bom tempo voando, mas obviamente tem que pousar e tem que descansar também em terra. Mas são considerados animais aéreos porque passam grande parte do seu tempo voando, planando, enfim. Tá? Vejam só. A gente tem lá na página 17 alguns exemplos de animais. O peixe-espada, ele é um animal aquático, tá? O morcego ele é um mamífero, gente, mas ele também voa. Olha que interessante. E o invertebrado, aqui também a gente tem uma borboleta, eu acredito. E, gente, eu estava assistindo um tempo desse, um canal chamado Animal Planet, e falava sobre essa questão dos animais, né? E falava que o morcego, ele é descendente, assim eu posso falar, um parente distante dos primeiros animais a estarem aqui na Terra, assim eu posso falar, um parente distante dos primeiros animais, de uma espécie específica de animais primeiros a estarem aqui na Terra, tá? Uma espécie específica de... Eu não sei se eu posso falar de dinossauro, porque não é bem essa palavra, tá? Mas eles, os morcegos, têm parentesco com essa espécie distante que foi extinta e que passou várias gerações e gerações e que hoje a gente tem o morcego como exemplo. Não sei se eu consegui explicar bem a você essa questão, mas aqui falava muito sobre essa questão, esse documentário que eu assisti, falava muito sobre essa questão de animais e seus antepassados. Aí falava sobre vários antepassados e falou sobre o morcego, que ele tem um antepassado distante, né? Antes de chegar a ele, dessa mudança de transformação, um antepassado distante, que não era bem um dinossauro, tá? Mas só para vocês entenderem essa questão de parente distante, que com as gerações foi mudando, se transformando, e hoje a gente tem o morcego, que é um mamífero que voa, né? O único mamífero que voa, tá? Então é isso. Aí agora a gente vai para o corpo dos animais. Vejam só. Cada animal tem uma característica diferente, né? Como eu falei a vocês, animais aéreos que voam como pássaros, enfim, eles têm uma característica corpórea diferente, não é verdade? Porque vão ter um corpo coberto por penas, eles vão ter toda uma aerodinâmica para voar, tá certo?
vão ter bico, né? Tô dando um exemplo, são aves. Tem uma característica de corpo diferente de um mamífero. A ave tem uma característica de corpo diferente de uma ovelha, diferente de um carneiro, né? Diferente de um crocodilo, diferente de uma salamandra. Então vejam, lá na página 21 do livro de ciência de vocês, a gente tem uma ovelha, uma arara azul, um crocodilo, uma salamandra, e ambos têm diferenças de corpo, não é verdade? As aves têm um corpo coberto de penas. Elas ajudam as aves a voarem, protegendo contra o frio e etc. Já os peixes e as cobras possuem o corpo coberto por escamas. Sapos, rãs, pererecas e salamandras têm o corpo coberto por uma pele fina e úmida. Alguns mamíferos têm muito pelo, outros possuem pouco. Os pelos podem ser lisos ou ouriçados e podem apresentar diversas cores. Eles são importantes. Rapidinho, gente, tá passando aqui o carro do gás. Peraí. Pronto, gente, o carro do gás passou. Então, vejam. Esses mamíferos, eles vão ter muito pelo. Eita, gente. Pronto, gente, agora vai. Porque o carro do gás tinha parado aqui na frente da minha casa, gente. Aí vejam só. Esses animais, esses mamíferos, eles têm variações de pelagem, não é verdade? A gente tem urso que tem uma variação de pelo que é diferente de um cachorro, enfim, né? E eles vão ter essa pelagem para se proteger do frio, para se aquecer, né? E é muito importante para a proteção do corpo desses animais, né? Agora vejam, já as tartarugas, os jabutis, elas têm essas placas córneas aqui, né? Nas costas, que é justamente para se defender do inimigo. Sabiam disso? E eu acho assim também interessante salientar que, eu até falei, né, no meu vídeo anterior, sobre esse conteúdo que era sobre o corpo dos animais, que as tartarugas ela tem essa carapaça que serve como defesa e se tiver qualquer ataque, até citei um ataque da jabuti da minha mãe, que sofreu de um cachorro, que ficou a marca aqui dos dentes do cachorro, quebrou a carapaça, uma parte dessa placa, mas não, a tartaruga ficou intacta, ela não sofreu maiores questões sobre isso. E eu também queria falar sobre o camaleão. Porque o camaleão, ele se camufla. Isso é muito interessante, gente. Olha que interessante. Tem o camaleão e tem outros lagartos também, que eles conseguem se camuflar. E isso é muito interessante. O que seria se camuflar? É eles ficarem parados em um local e a sua pele se fundir com aquele local. Como assim se fundir? A cor da sua pele ficar de acordo com aquele local. Se camuflar. Eu vou ver se eu consigo encontrar um vídeo só mostrando a camuflagem do camaleão. Todo o processo dele ficando ali parado. Até a cor do olho muda para ficar camuflado de acordo. Se eu encontrar, eu coloco para vocês aqui, para vocês verem, tá? E aí agora eu queria falar sobre a dieta dos animais. Lembra que eu vivo falando sobre isso, né? Animais carnívoros, animais herbívoros, animais onívoros. Então, animais carnívoros, o nome já diz, come carne, né, gente? Só se alimenta de carne, é carnívoro. Animais herbívoros só se alimenta de vegetais, de plantas. E onívoros se alimentam tanto de carne como de plantas, não é verdade? Então, vejam, exemplos de animais carnívoros: leão, onça, né? Eu posso até falar cachorro, viu, gente? Só que cachorro, tem alguns, sim, que são criados comendo carne, outros não, são criados comendo de tudo e comendo ração. Mas se a gente for falar sobre a natureza do cachorro, antes de se formar no animal doméstico, falar sobre toda a geração, cachorro pode ser considerado como um animal carnívoro. Aí a gente tem animal herbívoro, cavalo, né? A gente tem égua, a gente tem vaca. Animais onívoros, o porco que come de tudo, a galinha que come de tudo, tá? E aí eu queria falar sobre outra coisa também, que é sobre a importância dos animais.
lá na página 28, se vocês quiserem me acompanhar. Animais são muito importantes, porque alguns ajudam o homem no seu cotidiano. A vaca, o couro da vaca produz sapato. A ovelha dá lã. Cachorros são utilizados depois de treinamento como cão-guia. A galinha dá alimento, carne e ovos, tá? O sapo no meio ambiente, ele controla o fluxo de mosquitos. Sabia disso? Então, é muito importante. E uma coisa que vale falar, meus amores, é que há também essa questão de animais nocivos, sabe, gente? Que é rato. A gente tá falando sobre animais e rato. É um animal nocivo que transmite doença. Animal peçonhento é aquele que a sua picada, o seu veneno mata. Mata, né? Como escorpião, como cobra naja, né? Então, se picado, que ele usa para se autodefender, é para, de fato, se autodefender e atingir suas presas, no caso aqui. A cobra, ela se alimenta de ratos, vou dar aqui um exemplo, de pequenos animais. Então, seu veneno, determinadas cobras matam, né? E aí, imobiliza toda a presa e a cobra consegue se alimentar. Então, só aqui alguns exemplos. Então, existem animais que são muito perigosos. Ratos, cobras, escorpião, muito perigoso, porque a sua picada pode matar uma pessoa. Tá, gente? Então, veja. Por hoje, nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão geral sobre tudo que a gente já falou. Todos esses conteúdos já foram abordados em outros vídeos, já foram trabalhados de outras formas aqui na nossa plataforma, né? Nesse canal. E eu espero que vocês tenham gostado, tá, meus amores? No mais, é isso. Um beijo pra vocês, um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser.